Então, bom dia a todos. Nós vamos continuar nossa aula de filtros. Nós abordamos na nossa última aula, abordamos sobre harmônicos e hoje nós falaremos propriamente dito sobre filtros. Falamos também um pouquinho do filtro passa-baixa, fizemos um exemplo de aplicação e deixamos um exemplo para que vocês fizessem no pós-aula. Aí nessa tela nós estamos vendo aí um capacitor, estamos vendo um indutor. Então são esses elementos aí, o capacitor, o indutor, a resistência. Estamos vendo aí também a resistência. São esses elementos aí que nós vamos usar para trabalhar em filtros do tipo passivo, filtros passivos, tá bom? Bom, só revisando o que a gente viu na última aula, foi dada uma onda quadrada, que essa onda quadrada era expressa através de uma série de Fourier, do jeito que está aí, e eu queria achar a relação entre V2 e V1. Queria achar a relação entre V2 e V1. E vimos que esse circuito aí tratava de um filtro passa-baixa, né? Um filtro RC cuja saída é o capacitor, um filtro passa-baixa. Então, como é que a gente fez para achar que era um filtro passa-baixa? Nós achamos uma relação entre V2 e V1 e aí calculamos a tensão V2 para cada parte da tensão V1. Calculamos V2 quando V1 era uma tensão CC, calculamos V2 quando a tensão V1 era o primeiro harmônico, calculamos a tensão V2 quando V1 era o terceiro harmônico, calculamos a tensão V2 quando era o quinto harmônico. De forma que a tensão V2 total era a soma das respostas individuais. Foi assim que a gente calculou. Então, só relembrando aí, expandindo uma onda numa série de harmônicos, a resposta será o quê? A resposta de cada harmônico individualmente, desconsiderando os demais. Então, quando você fizer a análise do primeiro harmônico ou fundamental, você vai desconsiderar todos os outros. Vai olhar só para o primeiro harmônico. Quando você fizer a resposta, quando você for analisar a resposta do V2 em relação ao terceiro harmônico, você vai esquecer de todos os outros harmônicos, vai calcular só para o terceiro. E no final você vai, a resposta total é a soma das respostas individuais. Então tá aqui o exemplo que representa o que eu tenho falado, expandido a série de Fourier, uma tensão CC mais uma série de tensões AC, né? Isso aqui dá um circuito, essa tensão alimenta um circuito linear. Então isso aqui pode ser decomposto, um circuito só com a fonte CC, mais um circuito só com o primeiro harmônico, mais um circuito só no segundo, só com o terceiro, até o enésimo tensão, formando o enésimo circuito, em que as impedâncias variam de acordo com a frequência de cada um. Aqui no circuito CC, impedância e frequência zero. Circuito com a fonte de tensão V1, a frequência é ômega zero, então você vai calcular a impedância ômega zero. E no enésimo circuito você vai calcular a impedância na frequência N ômega zero. Aí nós vimos que a resposta do V2 no tempo é constituída desse somatório aqui, em que
se eu fosse traçar o gráfico da amplitude, né? Aqui eu fiz uma correção. Na última aula aqui estava módulo de V2, está errado. É a amplitude, tá? Então corrijam aí. Amplitude versus ômega. Quando o ômega for zero, a amplitude é 5. Ômega for igual a 1 radiano por segundo. Amplitude é 0,70. Ômega é igual a 2, 0. Se quiser botar um 2 aqui e um 0 aqui, pode botar 2, 0, porque não tem. Não tem o segundo harmônico. Quarto harmônico, 0. Bom, de forma que a amplitude ia caindo. Então ele estava passando esses harmônicos baixos. Se eu fosse calcular aqui o 35º, que eu acho que eu pedi o Elfrid para calcular na última aula, ele calculou que era 0,000, ou seja, é nulo, é zero, é uma coisa tão pequena que é insignificante. Então, eu passo os harmônicos de baixa frequência e atenuo os de alta, de forma que aqui não vai aparecer nada, né? É nulo. Isso aqui é nulo. Então, é um filtro passa baixa, porque ele passa os harmônicos de baixa frequência. É simples assim, não tem muito o que inventar, é isso. E se for um filtro passa alta, ele vai passar os harmônicos de alta daqui para cá e vai cortar esses aqui. É o contrário. Aqui vai ser nulo e aqui vai ter amplitude. É simples assim. O negócio é simples mesmo, não é complicado. Então, definindo o que é um filtro, é um circuito elétrico eletrônico que funciona como um seletor de sinais. Ele vai selecionar o sinal que eu quero passar. Quero passar sinais de baixa frequência. Passa baixo. Quero selecionar sinais de alta frequência. Passa alta. Onde se deixa passar alguns sinais e atenua e anula outros. É isso. Isso é um filtro, né? Classificação. Os filtros podem ser classificados em filtros passivos e filtros ativos. Os passivos são os que têm só os elementos passivos, daí o nome dele, né? O resistor, o indutor e o capacitor. E o ativo, além dos 3 elementos, eu vou ter o transistor, o amplificador operacional, tá bom? Então a diferença está bem clara aí. Bom, dentre os filtros passivos ou ativos, eu posso ainda enquadrá-los como filtros do tipo passa baixa, passa alta, passa faixa ou rejeita faixa. Então a gente vai estudar agora cada um desses filtros individualmente, de forma que vocês, dado um determinado circuito, vocês consigam identificar que tipo de filtro é aquele. Essa é a ideia, tá bom? Então o filtro passa baixo, aqui um filtro do tipo ideal, ele passa tudo que está nessa banda de passagem aqui, ele passa tudo e aqui não passa nada. Então ele vai passar do zero a uma frequência de corte, chamada ômega C, e a partir daqui não passa mais nada. Esse é a tensão de saída, eu vou chamar aqui na minha apresentação do zero, sob a tensão de entrada, é do I ou é do 1. No meu caso aqui eu estou chamando é do 1. Então essa relação entre a saída e a entrada é o H do ômega, que é uma relação que depende da frequência, Tá bom? Então aqui o módulo no filtro ideal é 1, e depois aqui, tá? Ele torna-se 0. Aqui são os sinais que passam, a banda passante, e aqui os sinais que são rejeitados ou atenuados, banda de atenuação. Lembrando que a referência de tudo isso que eu estou falando está no capítulo 14 do nosso livro texto, né, o nosso livro do Alexander Sadiko.
Filtro passa alta, como eu falei, vai ser o contrário. O H do ômega é igual a 1 para a frequência após a frequência de corte, e antes fica 0. Então ele vai passar esse pessoal de cá, os sinais para cá, e vai cortar os sinais antes de chegar no ômega C. Ok? O passa-faixa, ele já passa uma faixa de frequência. Ó. A faixa de frequência entre ômega 1 e ômega 2, eu quero passar. Tá? Só quero passar isso aqui. E o restante ele corta. Corta para cá e só deixa passar essa banda de passagem. Tá? Essa banda de passagem aqui. E temos também o rejeita faixa. O cortar essa faixa aqui de frequência que vai me permitir não assistir o jogo do Vasco. Então eu vou assistir aqui de 0 a ômega 1 o jogo do Flamengo. E daqui para cá eu vou assistir alguma coisa aí de outros canais, do Discovery, mas nessa faixa de frequência aqui eu vou cortar. Tem muita gente transmitindo aqui o jogo do Vasco. Só exemplo ilustrativo, tá? Então nada contra o Vasco aí, nada contra nenhum clube não, tá? Bom, como identificar um filtro de primeira ou segunda ordem? Então, a gente vai trabalhar com primeira e segunda ordem. Lembrando que existem filtros de maior ordem. Mas eu acho que ao longo do nosso curso a gente se fixa nesses dois filtros aí. Então, os 4 filtros, eu vou achar sempre o H do zero e o H do infinito. O H do zero é o H quando o ômega tende a zero. E o H do infinito é o H quando o ômega tende a infinito. Você vê só por esses dois aqui, eu já mato o tipo de filtro, porque o filtro que tem o H do 0, 1 e o H do infinito 0 só tem um, que é o passa-baixa. Aqui é 0, 1, 0, 0, 1. Então, só por esses dois camaradas, eu já sei qual é o tipo de filtro. Então, meu objetivo vai ser achar sempre quem? O H do 0 e o H do infinito. A função de transferência quando o ômega for 0 e a função de transferência quando o ômega for infinito. Mas nós vamos dar uma palhinha falando sobre o que acontece com a função de transferência na frequência do corte. Qual é o módulo da função de transferência na frequência do corte? Tá? E qual é o módulo da função de transferência na frequência central? Aqui já envolvendo aqui a minha frequência de ressonância, que nós vimos aí ao longo do curso na ressonância série e na ressonância paralela. Tá bom? Então essa aqui é a ideia. Com esses dois aqui a gente seleciona o filtro e com esse aqui a gente tem uma visão mais realística. Aqui ele especifica um pouco melhor. O ômega C é a frequência de corte associada aos filtros passa baixa e passa alta. Aqui tem um erro. Passa alta. E o ômega 0 é a frequência da possível passa faixa e rejeita faixa. Ok? Então vamos ver como é que isso funciona. Então, função de transferência, já falei, né, é aquela que relaciona a saída com a entrada em termos de ômega. Então, vamos fazer um exemplo. Né? Esse filtro aqui nós já fizemos o exercício. Já vimos que ele é um filtro passa baixa. Mas vamos identificá-lo através da função de transferência. Então, eu tenho que achar uma relação entre o E0 e o E1. Aqui apliquei que o E0 é a reatância vezes a corrente. Simples assim.
Comandante, eu quero aplicar a fórmula do divisor de tensão. Aplique, meu filho. Faça do jeito que você quiser. Eu quero aplicar LKT, aplique. Eu quero aplicar, sei lá, faça do jeito que ficar melhor para você. Então aqui eu fiz como sendo a reatância vezes a corrente. Simplificando isso aqui, eu tenho aqui uma relação entre a tensão de entrada, entre a tensão de saída e a tensão de entrada. A tensão de saída sobre tensão de entrada é o H do ômega, que é 1 sobre J ômega RC mais 1, tá bom? Aí eu tenho que calcular agora os dois parâmetros, o H do zero e o H do infinito, tá bom? Então isso aqui é por estimativa, por aproximação, tá? O que acontece com essa função aqui quando o H for zero, tender a zero? Aqui vai ficar 0 RC mais 1, isso aqui vai ser 0, 1 sobre 1 é 1. E 1 sobre infinito mais 1 vai dar 1 infinito. 1 sobre infinito tende a quanto? Tende a 0. Tá bom? 1 sobre infinito tende a 0. Aí a gente vai lá na tabelazinha. H do 0, 1. H do infinito, 0. Então é um filtro passa baixa. Passa baixa. Eu achei essa maneira mais didática de identificar um filtro. Tá? Também existem outras. Essa aqui não é a única. O ômega do corte acontece quando o módulo da resistência é igual ao módulo da reatância capacitiva. Ora, quando o módulo da resistência é igual ao módulo da reatância capacitiva, acontece o seguinte, que a corrente percorre aqui é a mesma. Então, essa tensão em módulo passa a ser igual a essa, em módulo. Não, tá? Tensão daqui para cá é a raiz quadrada de... É 0 ao quadrado, mas é 0 ao quadrado. Por quê? Porque tem um J aqui. Isso aqui é J, é um número complexo. Então vai dar a raiz de E0, a raiz quadrada de E0 ao quadrado, mais E0 ao quadrado. Raiz de 2 vezes tensão de saída. Ou seja, que a tensão de saída é 0,707 a tensão de entrada. Tá? Então, a frequência de corte é a frequência em que a tensão de saída corresponde a 0,707 da tensão de entrada. O H do ômega é 0,707. Nessa situação, se eu for calcular aqui, reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega C, é igual a R. Então, o ômega é 1 sobre RC. Tá? O ômega é 1 sobre RC. Então, essa aqui é a minha frequência de corte, 1 sobre RC, e ela acontece quando a tensão de saída é 70%, né? Aproximadamente, da tensão de entrada. Se eu for calcular o H de 1 sobre RC, que é o ômega, quando o ômega for 1 sobre RC, eu vou encontrar justamente esse 0,707 aqui. Bom, então o filtro é passa baixa quando o H do 0 é 1, o H do infinito é 0 e o H da frequência de corte é 0,707. Então observe que isso aqui é o filtro, o azulzinho é o ideal, o filtro é ideal, e o rosinha é o filtro real. Então tem uma diferençazinha do ideal para o real. O real vem, e ele começa a cortar as frequências a partir quando o H do ômega for 0,707. A frequência de corte dele acontece a partir de quando o módulo H do ômega é 0,707. Então ele corta a partir daqui. Ó. A partir daqui é cortado. Tá bom?
Ainda falando um pouco da definição da frequência de corte, a frequência de corte também pode ser definida como sendo isso aqui, ó, é a frequência na qual a potência dissipada no circuito, tá? Estamos falando aí de potência média no circuito equivale a metade da potência em seu valor máximo, tá? Então, a potência dissipada no resistor tem que ser a metade da potência em seu valor máximo. Bom, a potência máxima desse circuito aqui vai acontecer quando a reatância capacitiva for nula, porque quando isso aqui for nula, essa tensão está toda em cima do resistor, e a potência do resistor quem é? V ao quadrado sobre R. Então, se eu tenho uma tensão máxima em cima do resistor, vou ter a potência máxima. A potência máxima no resistor é de 1 ao quadrado sobre R. Agora, quando a potência média a gente puder calcular na frequência ômega igual a ômega C, eu tenho que essa potência no resistor, quem é? É o V do resistor ao quadrado sobre o R. Olha, mas quando o ômega for igual a ômega C, a gente já viu que essa tensão é zero igual a essa tensão é zero aqui. Então, a potência do resistor é zero, é a tensão ao quadrado sobre R1. Olha, mas essa tensão aqui a gente já viu que é 0,707 de E1. Ou EI, né? Estou chamando EI, é de entrada ou E1. Então, a potência, substituindo esse valor aqui, eu vou encontrar aqui a potência do resistor é 0,5 da potência máxima. 0,5 da potência máxima. Tá bom? Então, a frequência de corte pode ser definida de duas maneiras. Como sendo aquele valor em que o H do ômega é 0,707, em que o H do ômega relaciona o quê? Relaciona amplitude, né, entre as tensões, E0 sobre E1, ou é a frequência na qual ocorre que a potência dissipada no circuito é a metade da potência de seu valor máximo. Tá bom? Então tem essas duas definições aí para a frequência de corte. Então tudo sob controle, tá pegando sob controle, tudo safinho, vamos passar para o filtro passa alta. Então a gente vai fazer a mesma análise agora para o filtro agora passa alta. Lembrando que a tabelazinha aqui ajuda muito, né? Tabelazinha muito didática. Isso aqui eu falei mais por curiosidade. Lembrando, para identificar o filtro, eu preciso desses dois elementos aqui. Para identificar o filtro. Isso aqui, para você compreender o filtro. Esse aqui você identifica o filtro. Esse aqui ajuda na compreendê-lo. Então, vou fazer a mesma coisa para um filtro passa alto. Vou relacionar a tensão de saída com a de entrada. Novamente, apliquei a fórmula Z vezes I, R vezes I. Aqui, como a saída no resistor, é o R vezes o I. Tá? Trabalhando melhor nessa expressão, enquanto que o H do ômega, que é igual a 0 sobre E1, ou E do I, da entrada, é J ômega RC sobre J ômega RC mais 1. Quando o H do zero, quando isso aqui for zero, vai ficar zero em cima. 0 mais 1 é 1. 0 sobre 1 é 0. Né? E quando o H tende ao infinito, pensa num número muito grande aí. Pensa num número, numa frequência grande. 100 kHz. Um mais. Na verdade, quando você calcula o H do infinito, né? Você está calculando o módulo, né? O módulo. Aqui eu estou fazendo uma análise mais simplista, tá? Sem envolver cálculos. Mas você pode calcular o módulo aqui, né? O módulo ômega RC sobre o módulo aqui, que é quem? Sobre raiz de 1 ao quadrado mais R ômega C ao
quadrado, tá bom? Então pensa aí em 10 kHz. R ômega C ao quadrado mais 1, se tiver uma raiz aqui, né? E raiz de isso aqui ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então isso aqui ao quadrado vai dar um número muito grande. Muito grande. Mais 1 vai dar o próprio número. Então esse número aqui vai ser simplificado com esse, ó. Esse número vai ser simplificado com esse, tá bom? É um número muito grande, se simplifica com esse aqui. Então, o H, quando isso tende a infinito, vai dar 1. Vai ficar um número sobre o outro. Algo muito grande sobre um número muito grande, tá bom? Então, por aqui, nós já matamos o filtro, ó. O H do zero é 0 e o H do infinito é 1, tá bom? Então, o filtro passa alta. Passa alta, lembrando, capítulo 14. Quem quiser revisar, o assunto está no capítulo 14 do nosso livro texto do Alexander Sadiko, quinta edição. O passa-faixa, a gente vai fazer a mesma análise. A mesma análise nós vamos fazer. Então, tensão de saída em cima do resistor R1, tensão de entrada é I ou E1. E aí você vai montar a relação. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos aqui. Tensão é zero, quem é? É o R. É o R vezes a corrente. A corrente quem é? É 1 sobre R mais 1 sobre J ômega C mais J ômega L. Tá bom? Então, simplificando isso aqui, botando, tem um R aqui, é um R, e aqui eu coloquei o J em evidência. J em evidência, e aqui a gente já lembra do que quando tem uma expressão desse tipo? Da nossa querida frequência de ressonância, né? A querida frequência de ressonância, quando a reatância capacitiva é igual à indutiva. Bom, então o E0 sobre o E1 é igual a H do ômega, que é essa expressão aqui. Vamos observar o que acontece. Então, quando o ômega for zero, o que vai acontecer? Vai ficar um número constante sobre o quê? Sobre o quê? Sobre algo muito grande, né? Algo muito grande. Muito grande. Aqui tá errado, né? Tem um... Vocês me desculpem aí alguns erros de transcrição, né? Aqui não tem mais esse J aqui, né? E aqui também não tem mais esse J, né? Que eu já botei o J em evidência. Vocês me perdoem alguns erros de transcrição aí. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 0 menos 1 sobre tendendo a 0, vai dar uma coisa muito grande. Então, uma coisa constante, uma coisa muito grande, isso vai tender quanto? A 0. E o H do infinito vai ser o quê? H do infinito, né? Vai ser algo constante sobre algo muito grande, que também vai tender a 0. Tá bom? Ah, comandante, eu não quero analisar assim dessa maneira. Eu prefiro analisar pelo módulo. Eu vou calcular o módulo, que na verdade essa análise é por módulo, tá? É o módulo do H do ômega, que é o R sobre o módulo dessa expressão aqui, que é R ao quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Né? Seja feliz, vai dar a mesma coisa, tá bom? Seja feliz, vai dar a mesma coisa, mas talvez fique mais claro, não vai aparecer o J, né? Talvez para alguns fique mais claro aí. Não aparece o J, vai ficar a expressão do módulo mais clara. Mas eu prefiro fazer assim porque a gente já ganha tempo. Bom, então, quando o ômega for igual à frequência central, que é a frequência de ressonância, o que acontece? Isso aqui se anula, a reatância capacitiva
é igual à indutiva. Aqui novamente tem o erro da correria, né? Aqui não tem mais J. O erro da correria. Esse aqui fica 0, R sobre R dá 1. Olha que delícia. 1. 1 sempre é um número bom. Então, a frequência aqui, essa aqui é o meu... Vamos ver que filtro é esse? A gente já viu que filtro é esse? Vamos ver que filtro é esse. H do ômega igual a 0, 0. H do infinito, 0. Vamos botar na tabelazinha. 0, 0. O filtro passa faixa. Aí, só por aqui eu já mato o filtro. Adicionalmente, o H do ômega 0 é 1. O ômega de corte, tá? Eu vou trabalhar com esses dois aqui, ó. O passa baixa e o passa alta. E o H do ômega 0 eu vou trabalhar com esses dois aqui. Tá bom? Então, aqui substitui, fica 1. O H do ômega 0. O H do ômega 0 é 1. Então, tá aqui o filtro ideal. Tá aqui o filtro ideal. Tá aqui, ó, ideal. Isso aqui é o real. Tá? Aqui, ó. Aquelas frequênciazinhas, ômega 1 e ômega 2, que é a frequência que eu quero passar. A frequência que eu quero passar, a banda passante, ômega 1 e ômega 2. O ômega 1 está relacionado com aquele fator 0,707. Tá? Quando o módulo do H do ômega for 0,707, aí eu tenho a minha frequência ômega 1. E a mesma coisa aqui no ômega 2. Também isso aqui se prolonga até aqui. A partir de 0,707 ele corta aqui, né? Ele corta não, ele só deixa passar a partir de 0,707 e aqui até 0,707. Antes disso ele não deixa passar e após isso aqui não deixa passar. Então isso aqui está lembrando o quê? Isso aqui, o filtro passa, baixa aqui e aqui o filtro passa alta, tá lembrando? Passa alta e um passa baixa. Teve um aluno que me perguntou como é que eu faço para achar o ômega 1 e o ômega 2. Bom exercício para vocês fazerem, achar o ômega 1 e o ômega 2. Né? Qual é o valor do H do ômega? Você tem 0,707, né? E qual seria a frequência ômega 1 e o ômega 2 quando o módulo do H do ômega é 0,707. É só você substituir na expressãozinha, né? Você tem esse valor, que é 0,67, que é achar o ômega, tá bom? Aí você aqui vai ter que trabalhar com o módulo. Isso aqui é raiz quadrada de R ao quadrado, mais ômega 0, ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, tá bom? Bom, por fim, o nosso filtro rejeita faixa. Nosso filtro rejeita faixa. Agora, a saída, em vez de ser no resistor, ele põe a saída no indutor e no capacitor. Então, vejam que um é a tensão no resistor, o outro é a tensão no inverso. Tá entendendo? Então, são coisas fáceis de memorizar, mas ninguém quer memorizar, a gente quer compreender e entender, até porque pode ser dado um circuito qualquer para você identificar que tipo de filtro é aquele lá, tá bom? Então aqui vou achar novamente a relação tensão de saída sobre tensão de entrada, tá? Aqui não sei porque apareceu esse E de 1 aqui, não tem sentido. Esse E de 1 tá aqui. Então isso aqui já saiu, né? Porque ele tá aqui embaixo. Tá bom? E essa daí é a minha relação. É a minha relação.
Então, o que que acontece aqui quando o ômega, o H do ômega, quando o ômega for zero? O que que acontece? O que que acontece? Isso aqui. Vai ficar zero, se ele estiver próximo de, tendendo a zero, uma frequência bem baixinha. Uma frequência bem baixinha aqui, né? Aqui novamente, né? Apareceu esse camarada aqui, esse J tá perseguindo a gente. Esse J tá perseguindo a gente. Uma frequência baixinha vai ficar, né? 0 menos 1 sobre uma frequência muito baixa. Então esse número aqui vai ser um número muito grande, né? Aqui é a mesma coisa, 0 menos um número muito grande, esse número muito grande, somado com a resistência, vai dar um número muito grande, isso aqui vai ser desprezível em relação a esse camarada aqui, de forma que esse número muito grande vai ser praticamente um número muito grande que está aqui embaixo, de forma que esse pode cancelar com esse, e o H do zero vai dar 1. O H do zero vai dar 1. E quando for infinito, então, uma frequência muito grande aqui, né? Aqui 1 sobre a frequência muito grande, vai dar próximo de zero. Aqui vai dar uma frequência muito grande, aqui a mesma coisa vai dar zero, aqui a frequência muito grande. Essa frequência muito grande, mais a resistência continua dando a frequência muito grande, de forma que esse número de cima pode ser cancelado com o de baixo, e o H do infinito vai dar 1. Então, olhando aqui o nosso bisuário, 1 e 1, só tem 1, que é o rejeita faixa. Né? Agora aqui, o que é que acontece quando o ômega for igual a frequência de ressonância? Ora, isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero, 0 sobre R mais 0 é igual a 0 sobre R, que é igual a 0. Então, o nosso gráfico fica assim, na frequência de ressonância ele é zero. Zero. Então, ele passa esse lado aqui e corta aqui no meio. Então, aqui é 0,707, ômega 1, 0,707 aqui no ômega 2, tá bom? No ômega 2. Então, esse aqui é o gráfico real, esse aqui é o ideal. Senhores, acabamos a aula, nós vamos agora dar uma pequena reflexão. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Salmos 32, versículo 1. Está encerrando aí a nossa aula teórica. A gente vai agora para o Zap tirar dúvidas. Vamos tirar dúvida aí dos conceitos teóricos, tá bom? Vamos tirar dúvida dos conceitos teóricos e fazer mais alguns exercícios de aplicação. Então, obrigado aí. A gente se vê no Zap.